Todos os amados como de pé, estaremos lendo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Alguém, por favor, dá água aí, por favor, me ajuda. Lemos a palavra de Deus. Versos 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. Vamos repetir? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amado querido Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, pois tu és um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que está presente em todos os momentos de nossas vidas e nos conhece muito mais do que nós mesmos. Conhece os nossos corações, as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos desejos. Tu és Deus, e por isso nós te louvamos e te adoramos. E somos gratos, Senhor, pela tua bênção e pela tua presença. E que diminua eu e Deus, Senhor, e todos digam amém. Poder sentar. 5 coisas que Deus não vê. Depois de toda a introdução que eu fiz falando do poder de Deus de ver todas as coisas, eu jogo esse dilema, né? 5 coisas que Deus não vê. Mas será que existe realmente alguma coisa que Deus não pode ver? Você acabar de confirmar que não existe. Deus vê tudo. E agora? Mas vamos mostrar pela palavra de Deus, né? Que as 5 coisas que Deus não vê. A primeira delas, Deus não vê outro além de nós para proclamar o Evangelho. Eita glória! Que responsabilidade, né? Nós temos uma responsabilidade. Nós fomos chamados por Deus para uma missão. E que missão maravilhosa. Que missão sublime. É algo que só nós podemos fazer. Só nós. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro 1, 12. Lemos a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 11, aí é o 10. Começar com o 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que deles estavam, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, outros, ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perguntar. O Deus quer dizer o seguinte, que essa palavra, esse Evangelho, quer dizer, boas novas que nós hoje pregamos, não profetizaram no passado pelos profetas de Israel. Eles profetizaram sobre algo que eles não conheciam e não conheceram. Eles não tiveram o privilégio de conhecer esse Evangelho, essas boas novas de salvação, que nós hoje temos esse privilégio de pregar. Eles falaram sobre ele, mas não conheceram. O texto fala que eles tiveram o desejo de conhecer,
desejo de conhecer esse povo que estaria pregando essa palavra, mas não tiveram essa oportunidade. Mas eles desejaram fazê-lo, pregar esse evangelho, mas Deus não deu esse direito a eles. E o texto fala que até os anjos, versículo 12, até os anjos desejaram esse ministério, mas esse ministério foi dado à igreja. Há um grupo de pessoas, como falou o texto, que sugeria no futuro, bem distante, e que eles não puderam conhecer. Um povo diferente do povo de Israel, um povo que estaria valorizando a palavra de Deus, um povo que não viram, mas a palavra de Deus fala que são bem-aventurados porque não viram, mas creram. Somos nós, a igreja de Cristo, o povo bem-aventurado, o povo foi chamado, preparado, destacado e enviado para ser o porta-voz dessas boas novas que é o Evangelho da palavra de Deus. Deus enviou outros além de nós para propagar o seu Evangelho. Segunda coisa que Deus não vê: Deus não consegue ver outro Deus além de si. Amém, amados? Amém. Existe outro Deus? Não. Só existe o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o mesmo Deus que livrou Israel de Faraó, fazendo com que eles atravessassem o Mar Vermelho com os pés acertos. E a ciência diz que, tentando explicar essa situação, disse que houve um momento, existe um momento no ano em que as águas do mar elas diminuem e as pessoas podem fazer a passagem naquele local com água no joelho. E a pessoa que foi questionada no céu dele falou assim: glória a Deus, pois Deus afogou todo o exército de Faraó com água no joelho. Ou seja, eles querem justificar, explicar aquilo que é inexplicável. Não tem como explicar o poder de Deus. Não tem como explicar Deus. Deus é Deus, pronto. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 6. Êxodo 20, 3 a 6. Diz a palavra de Deus, o próprio Deus falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem estarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem confiamos, o único Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos criou para a sua glória e para o seu louvor. O único Deus. Deus não vê outro além dele. Sabe por que não vê? Porque não existe. Não existe. E qualquer um que tentar se levantar com Deus vai cair, como muitos já caíram. E todos esses que se levantaram hoje já foram consumidos pelo pó da terra. Porque somente o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é um Deus fiel. Então Deus está sempre com ouvidos abertos, todos os ouvidos, pronto para atender às nossas necessidades. Não há outro Deus além do nosso Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 4? Quem botou um pouquinho não foi o meu não, tá? Alguém deixou o telefone aí ligado, ó. Primeiro.
a visão do trono de Deus. O apóstolo João aqui. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Preste atenção, seminaristas. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu do trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que marca de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como os de homens, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontrar assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse texto é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Me emociono sempre dele. Porque aqui retrata o trono de Deus, como é no céu. E se nós observarmos, o Deus fala que Deus está sentado sobre o trono, e não tem ninguém acima dele. Tem pessoas aqui diante dele, pessoas abaixo dele, mas não existe ninguém acima dele. E o ser que ousou se colocar acima dele, se igualar a ele, ele foi expulso do céu, foi aniquilado, e foi morto, e condenado a prisões eternas. Ou seja, o nosso Deus é apenas um único Deus, que criou os céus e a terra, e que nos criou para a tua glória e para o teu louvor. A ele toda a honra e toda a glória deve ser dada. Não somente hoje, mas o tempo todo. Não somente nós, mas o mundo inteiro. Não somente agora, mas para todo o sempre. Diz a palavra. Terceira coisa que Deus não vê. Não vê outro meio de salvar o homem a não ser o seu Filho. Há muitas pessoas representando meio de salvação, meio de chegar a Deus, mas não tem como chegarmos a Deus a não ser através do seu Filho Jesus. E Jesus diz: eu sou a porta. O único acesso de chegada a Deus é através do seu Filho Jesus. Não há outro meio, não há outra maneira. Não tem como, não existe atalho. Somente um caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele disse vim, ele se referiu a ele como sendo o próprio Deus. Ninguém vem se referindo como sendo o próprio Deus. Porque não há outro, não há outra maneira, não há outro meio de chegar ao nosso Deus. Vamos ler 1 Timóteo 2, versículo 5.
Timóteo 2,5 diz o seguinte, palavra de Deus: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há quanto Deus? Um só Deus. Quanto mediador? Um só mediador, que é Jesus. As pessoas estão buscando a Deus por meio próprio, através de religião, através de imagens, escultura, através de boas obras, acreditando que pelo seu pai e sua mãe serem evangélicos, serem crentes, serem cristãos, ele está salvo. Não há nenhuma maneira, nenhum atalho para chegar aos céus, porque só existe um caminho. Ainda, Romanos 3,23 diz o seguinte: todos pecaram e estão todos fora da glória de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém pode salvar ninguém a não ser Jesus, porque todos pecaram. Quando Deus olhou do céu para baixo, Ele não viu ninguém que poderia salvar a humanidade. Ninguém. E o que Ele fez? Ele teve que enviar o seu filho, o seu único filho, o seu herdeiro, o herdeiro do trono celeste, o único que teve condição de vir a este mundo para nos resgatar da lei, do pecado e da morte. Porque nós estávamos irremediavelmente perdidos, sem Deus e sem salvação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pelo seu grandioso amor, porque nos amou, Ele enviou o seu Filho, para que Ele viesse aqui neste mundo e desse a sua vida por nós. Um homem justo, sem pecado algum, viria para morrer pelo pecado de todos. Mas por que nós não morremos, sendo que nós somos pecadores? A nossa morte não adiantaria de nada. Porque precisava ser alguém sem pecado. Assim como lá no Egito, aquele cordeiro pascual foi morto, e o seu sangue foi colocado nas ombreiras da porta, simbolizando Cristo Jesus, que viria no futuro para nos salvar. Assim ele veio como um cordeiro, e como um cordeiro sem mácula, sem pecado. Ele veio e se entregou por nós. Não há. Jesus não vê outro meio de salvar o homem, a não ser por seu filho, através do seu filho. Uma vez estávamos fazendo evangelismo no Maricá, aí encontramos uma senhora, e quando começamos a conversar, da palavra de Deus com aquela senhora começou a apresentar para nós, como se fosse alguém perfeito. Sabe que é alguém perfeito? Ela disse que dava esmola, disse que dava cesta básica, disse que ajudava os orfanatos, ela fazia tudo de bom. E ela falou assim: por isso, eu tenho certeza que eu estou salvo. E aí a gente esperou o contrário para entrar no assunto com ela. E quando ela falou que estava salva, nós tivemos o espaço aberto para entrarmos, para falar com ela. Estamos agradecidos da palavra de Deus. Todos pecaram, estão fora da glória de Deus. Não há ninguém, não há um justo sequer no mundo. Porque quando nascemos, já nascemos contaminados com o pecado de Adão. Adão pecou e por causa dele toda a humanidade se perdeu, por causa do pecado de Adão. Mas assim como toda a humanidade se perdeu em Adão, Deus enviou o seu Filho para que toda a humanidade se encontrasse nele. Através de sua morte na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. A culpa que estava sobre nós foi tirada. Não temos mais culpa. Não temos mais culpa. Porque Cristo se fez culpado por nós. Ele se colocou em nosso lugar. Aquela cruz, ela tinha as minhas medidas, a sua medida, as suas medidas. Mas ela não foi usada em mim nem em você. Porque Cristo se colocou em meu lugar e em seu lugar. Ele se entregou como voluntário para que aquele sacrifício fosse realizado. Religião. Quantas pessoas têm
apegado a uma religião, acreditando que através da sua religião ele vai conseguir a salvação. Religião não salva ninguém. É impossível a religião salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos ler para os Deus. Efésios 2,8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Já falamos de obras, a obra não salva, e tampouco religião. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A salvação é de graça. Você não precisa pagar nada para ter a salvação. Sabe por quê? Ela já foi paga. Alguém pagou por você. A conta mensal você paga. E Cristo pagou a conta em nosso lugar. É uma conta alta. Uma dívida muito alta. E agora Deus fala que é impossível que o homem possa se salvar. Ou possa pagar pelo seu próprio resgate. É impossível. Porque seus bens se esgotariam antes. Isso aconteceu porque Cristo, Ele se fez pecado por nós. E se colocou em nosso lugar. Se entregou para que através da sua morte, do seu sacrifício na cruz, fosse capaz de nos libertar, nos dar salvação, nos dar liberdade. Porque nós estávamos presos pelo pecado. Éramos escravos do pecado. Ele veio para nos dar liberdade. Hoje somos livres. Glória a Deus, amados. Amém. Somos livres porque Cristo nos libertou. E sempre que lemos a palavra de Deus, ouvimos Deus falar conosco, nós entendemos que nós somos filhos dele. E tudo que ele fez por nós foi um amor tão grande, tão grandioso, que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Nós ouvimos falar que as mães, o maior amor do mundo é das mães. Mas a mesma mãe que ama seu filho pode largar no ato de lixo, pode jogá-lo fora, pode matá-lo. Agora o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é único. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus foi capaz de nos perdoar, independente do pecado que cometemos, do erro que tivemos fazemos. E sabe o que ele faz conosco? Ele nos perdoa e fala: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Eu lançarei esses pecados no mais profundo abismo, e ninguém mais se lembrará deles. Quem nos acusa? Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele é o nosso acusador. Mas quando ele nos acusa, nós temos que nos colocar até na cruz de Cristo e dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, amados. Amém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Enquanto no passado a pessoa era condenada pelos seus pecados, hoje nós somos salvos porque nós fomos perdoados dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. E é algo que ninguém pode fazer a não ser o nosso Deus. E é uma coisa que ele não vê. É outro meio de salvação a não ser através do seu Filho. Tem crente que acha que tem filhos de crentes que acham que é salvo porque os pais são crentes. Não é verdade. A salvação é pessoal, ela é individual e ela é intransferível. Cada um tem que ter a sua própria. A gente ouve pessoas brincando: eu não consigo subir e agarrar nas suas pernas. Quem deve acontecer isso? Mas não será assim. A palavra nos ensina que será como um piscar de olhos. Vou piscar, pisquei. Será assim. E a igreja será tirada da terra muito rápido. E só saberá quem subir. Quem ficar só vai sentir falta dos que foram. Será muito rápido. Então, amados, precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos. Porque, segundo a palavra de Jesus Cristo, ele falou: não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser em qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer. E tem muitos que acreditam que
A subida da igreja, a assunção da igreja ao céu será após a tribulação, ou durante a tribulação. Aí seria fácil, né? Começou a tribulação, me preparar, porque, lembra, né, pastor? Começou a tribulação, eu estava me preparar porque eu vou subir. Cuidado. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Falei isso de manhã na escola dominical. Falei de manhã. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E muitos vão ficar, não vão subir com Cristo, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, cuidado. Estudem mais a Bíblia. Estudem mais a palavra. O que mais tem é falsos ladrões querendo roubar você. Querendo te roubar. O que mais existe por aí? Deus só não veio para matar, roubar e destruir. Sabe o que é isso? Aqueles homens que só pensam em dinheiro. Não estão preocupados com a sua vida. Não estão preocupados com a sua alma, com a sua salvação. Eles estão preocupados em sugar você. Deus falou que eles são pastores que pegam a ovelha, matam a ovelha, comem a carne da ovelha, usa a lã da ovelha, usa a gordura da ovelha e não cuida da ovelha como deveria cuidar. São falsos pastores, são ladrões que roubam, que matam, que roubam os seus sonhos. E sabe que são enganados? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não leem a palavra. Esses são roubados, esses são mortos por não conhecer a palavra de Deus. Então, o filho de crente só será um cristão se ele aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Senão Cristo virá e ele vai ficar por aí, no sofrimento. Porque isso vai acontecer após o fim da igreja. Amados, não queiram experimentar a grande tribulação. Não queiram experimentar. Será tempos terríveis. Deus falou para João que é um tempo que nunca houve na face da terra. Um sofrimento que nunca houve e nunca haverá. Será o momento da grande tribulação. Isso não é para a igreja, não é para nós. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando estiver acontecendo a grande tribulação aqui, nós estaremos lá na glória com Deus. Glória a Deus. Na boda dos cordeiros. Cordeiro, o casamento da noiva, que a igreja com o Senhor Jesus, que é o noivo. Estaremos lá. É para pensarmos, é para refletirmos sobre a nossa vida. Será que estamos preparados para subir com Cristo? Será que meu passaporte está carimbado? Será que eu estou pronto? E se Cristo vier essa noite, eu subirei ou ficarei? E aí? Como está a sua vida? Aqui está a coisa que Deus não vê. Um pecado que não precise de perdão. Todo pecado precisa ser perdoado. Amém, amados? Quem aqui tem pecado de estimação, levanta a mão. Pecado de estimação. Aquele gostosinho que a gente faz com a gente, ninguém vê, ninguém sabe, né? Aquela coisa boa, gostosa, maravilhosa. Pecado de estimação, escondidinho. Mamãe não vê, papai não vê. A esposa não vê, o esposo não vê. Vamos aí, levanta a mão quem tem pecado de estimação aí. Sabe por que se levanta a mão? Porque é algo escondido. É seu. É seu. Mas Deus pode perdoar o seu pecado. Deus está pronto a perdoar o seu pecado. Vamos preferir 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. João, carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, cometido pecado, fazendo o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus fala sobre pecado no singular e no plural. Quando fala pecado no singular, é o pecado que é dano de Adão. Por esse Cristo morreu na cruz por nós. Agora, pecado no plural é aquele que nós cometemos todos os dias. E por isso nós temos que ir a Cristo. Temos que confessar a Ele. Temos que confessar, porque se confessar, será perdoado. Fala comigo, se confessar, será perdoado. Mas ser perdoado precisa ser confessado. Deus não perdoa se não houver confissão. Pecado não tem tempo de validade. De repente você cometeu um pecado há algum tempo atrás e você pensa assim, bom, já passou tanto tempo, né? Acabou a validade. Acabou a validade. E hoje eu estou livre, não tem mais pecado. Ele está lá guardadinho em você. Escondidinho. Escondidinho. Esperando o quê? Ser confessado para ser perdoado. Pecado não tem validade. Pecado não caduca. Pecado não caduca. Ele continua latente diante de Deus, batendo, diante de Deus. Sabe por quê? O nosso pecado incomoda Deus. O nosso pecado incomoda Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. O nosso pecado nos mata. O nosso pecado nos leva à perdição. O nosso pecado vai nos impedir de subir com Cristo. Sabe por quê? No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Então, se você pretende ir para o céu, você quer, deseja ir para o céu, você precisa confessar o seu pecado, para que Deus possa perdoá-lo e você tenha acesso à casa de Deus. Eu vi essa semana uma pessoa, não pode ser não, tá? Um pregador, ele pegou um copo d'água, bebeu, mandou outra pessoa beber, depois pegou um copo d'água, meteu o dedo no nariz, lavou na água e deu para o outro beber. Né? Vamos falar, né? E deu para a pessoa beber, a pessoa não quis beber. Ele falou, estou vendo isso aqui? 99% de limpeza, e um pouquinho de sujeira, a pessoa não bebe água. Alguém tem coragem de beber? Alguém tem coragem? Pois é. 99% de água limpa e 1% de sujeira. A gente não bebe. Agora você acha que Deus vai aceitar você no céu com toda a sujeira que você tem? Com toda a impureza que você tem? Será que Ele vai nos aceitar? Será, moções? Não aceita não, né? Porque no céu não entra pecado. Por isso nós precisamos nos consertar, acertar a nossa vida com Ele, confessar os nossos pecados, para que Ele possa nos perdoar. Provérbios 28, versículo 13. Porque encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma saída. Existe uma saída. Vou repetir o versículo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O nosso Deus, Ele todos os dias, enquanto estivermos vivos, Ele está nos dando uma nova oportunidade. Enquanto estamos vivos, nós temos a chance, a oportunidade de mudarmos o nosso destino. Porque o destino do homem é o inferno. Se o homem nascer, ele
sem fazer nada, ele vai direto para o inferno. Direto. Agora, se ele quer mudar o destino dele, ele tem que aceitar isso. Aí ele muda o destino dele. Então, todos os dias, o nosso Deus, com a sua rica misericórdia, infinita misericórdia, grandioso amor, grandiosa, infinita bondade, Ele está nos dando mais uma oportunidade neste culto nessa noite. Para quê? Para acertarmos